Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consultório. Hoje, quarta-feira, já vamos a meio da semana com vários temas que dizem respeito à sua saúde e bem-estar e já sabe que pode sempre, todos os dias, também aqui aproveitar a oportunidade dos nossos médicos convidados de diferentes especialidades para esclarecer todas as suas questões. Hoje é o Dia Mundial das Doenças do Movimento, vamos saber quais são, conhecer as causas, abordar também o diagnóstico e, claro, o tratamento. Portanto, arrancamos precisamente o programa de hoje com neurologia. Na segunda parte, falamos de um tema que ainda pode ser tabu para muitos, mas é cada vez mais procurado por outros. Rejuvenescimento íntimo da mulher. Vamos conhecer os principais problemas que levam as senhoras a procurar a especialidade de ginecoestética e conhecer também os tratamentos disponíveis que visam o conforto das mulheres, o aumento da autoestima e também a melhoria da atividade sexual. Terminamos com a doutora Paula Ferreira, médica dentista, e o tema atrofia óssea severa. Há solução quando há falta de osso? A doutora Paula tem a resposta para esta e também para as suas perguntas relacionadas com a sua saúde oral. Isto significa que medicina dentária é então a especialidade que está em cima da mesa no último bloco da edição de hoje. Para participar deve marcar o número de telefone 22 508 3297 ou também pode fazê-lo por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Seja muito bem-vindo, está no ar o programa Consultório. Seja mais uma vez bem-vindo ao programa Consultório, espaço do Porto Canal dedicado à sua saúde e bem-estar, como de resto acontece de segunda a sexta-feira. Cumprimos então mais uma edição nesta tarde de quarta-feira. É claro que também tem voz, pode aqui esclarecer as suas questões hoje relacionadas com a sua saúde oral. Para isso deve se inscrever através do número de telefone 22 508 3297 ou também por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Mas vamos aqui ao encontro de outros temas e começamos precisamente com neurologia, já que hoje é o Dia Mundial das Doenças do Movimento. Vamos precisamente saber quais são estas doenças, conhecer as suas causas também, abordar o diagnóstico e, claro, falar, como sempre, do tratamento. É a nossa convidada, a doutora Margarida Rodrigues, médica neurologista, especialista em doenças do movimento. Aqui agradeço a presença, Sra. Doutora. É um gosto recebê-la mais uma vez. Muito obrigada. Boa tarde, muito obrigada eu. Obrigada por estar aqui connosco. Claro que tínhamos que assinalar este dia neste programa. E se calhar começava por lhe perguntar que grupo de doenças representam as doenças do movimento, porque queria lhe perguntar também, os portugueses sabem o que são as doenças do movimento? Eu acho que já começam a saber, embora se calhar ainda não saibam o que é este nome das doenças do movimento, porque é doenças do movimento. Por isso nós chamamos doenças do movimento a todas as doenças que afetam o nosso movimento normal. Elas podem ser várias e podem manifestar-se de diferentes formas e nós normalmente dividimos-las em dois grupos, que são as doenças que dão movimento a mais e as doenças que dão movimento a menos. Dentro daquilo que provavelmente chama logo a atenção das pessoas é o que dá movimento a mais, portanto, movimentos anormais, que são, por exemplo, o tremor. Nós todos trememos, nós todos podemos tremer de medo, nós todos podemos tremer de frio e, portanto, o tremor pode ser fisiológico, ou seja, há alterações do movimento que podem não ser uma doença e que podem aparecer em pessoas que não têm nenhum problema de saúde. Mas depois há, de facto, um grupo de doenças que se manifestam, então, por perturbar o nosso movimento normal e que podem ser de vários tipos. Nós podemos começar por uma das que, se calhar, é mais conhecida e que enquadra, então, as tais doenças que dão movimento a menos. O que é isto do movimento a menos? É uma doença que se caracteriza por pobreza de movimentos. São movimentos que são mais lentos, são movimentos que são menos amplos e, portanto, aquilo que nós vemos é uma pessoa que vai andar mais devagar, vai demorar mais tempo a fazer as suas atividades, vai fazer movimentos com menos amplitude e uma das manifestações que pode ser mais visível é nós a caminhar baloiçamos os braços e esse baloiço fica diminuído. Estamos a falar da doença de Parkinson. Estamos a falar da doença de Parkinson. Portanto, a doença de Parkinson é uma doença do movimento e é uma doença que se caracteriza por redução do padrão normal de movimento com a tal lentidão e os movimentos que são menos amplos. A doença de Parkinson pode ter também um movimento involuntário que é o tremor. Claro. Portanto, apesar de ser uma doença cujas características principais são ter movimento a menos, também pode ter um movimento a mais, que é o tremor, que é um movimento involuntário. E então, dentro do outro grupo das doenças que dão movimento a mais, nós podemos ter o tremor
E o tremor, como começamos por ver, é uma manifestação que podemos ter todos, ou pode estar enquadrado também numa doença. E é uma das doenças neurológicas mais comuns e mais prevalentes, que é o tremor essencial, que é uma doença que se caracteriza por tremor. Habitualmente começa pelas mãos, normalmente de forma simétrica, e que incomoda mais quando as pessoas estão a fazer tarefas como segurar uma chávena ou a comer a sopa, e pode ou não interferir nas atividades do dia a dia. Mas pode chegar a ser mesmo incapacitante. E pode ser mesmo incapacitante, sim. E depois podemos ter outros movimentos anormais que nós também já ouvimos quase todos falar, por exemplo, os tiques. Os tiques são movimentos anormais que podem ser de diferentes tipos. Podemos ter tiques motores, que são fechar os olhos, mexer o pescoço, mexer a boca, mexer um braço, os ombros, ou podem ser tiques vocais. Sim. Que podemos fazer, simular a tosse, ou fungar, ou clarear a garganta. Portanto, há vários tipos de tiques vocais que podem acontecer. Os tiques são mais frequentes em pessoas mais jovens, mas também podem aparecer em qualquer idade, e são então outro tipo de movimento anormal que pode aparecer, ou outro tipo de doença do movimento. E associamos muitas vezes os tiques até à idade pediátrica. Sim, podem surgir também. Podem surgir muito frequentemente na infância, e muitas vezes, sobretudo os tiques motores simples, passam na idade adulta ou na adolescência. E depois podemos ter outros tipos de movimentos anormais, que se calhar nós não estamos tão familiarizados com eles, que podem ser, por exemplo, a coreia. A coreia é uma alteração do movimento mais rara. A coreia é um movimento involuntário que se assemelha a uma dança, portanto é como se a pessoa estivesse irrequieta, é como se a pessoa não conseguisse parar quieta, faz movimentos com os braços, faz movimentos com as pernas. Há muitas doenças que podem dar coreia, por exemplo, a coreia pode surgir também na doença de Parkinson, em fases mais avançadas, e há outra doença mais rara que pode dar coreia, que é a doença de Huntington, que é uma das doenças do movimento que é importante relembrar. E depois podemos ter ainda outros movimentos anormais que são também menos frequentes, mas que são importantes nós pelo menos mencionarmos, que é, por exemplo, a ataxia. A ataxia significa descoordenação dos movimentos. Pode ser causada por um número muito grande de doenças, a maior parte delas relativamente raras. E depois podemos ter ainda as mioclonias, que são movimentos bruscos, repentinos, habitualmente num segmento do corpo. E, portanto, são de facto muitas doenças, algumas delas muito comuns, outras mais raras, mas que é de facto importante nós sabermos que elas existem. E é um grupo grande, de facto, é um grupo grande de doenças. Chamou-me aqui a atenção também a síndrome das pernas inquietas, porque precisamente a propósito deste dia que se assinala hoje, saiu um documento, uma notícia em que diz que 1 em cada 10 portugueses não sabe que tem esta síndrome, e que há então também um desconhecimento relativamente a este grupo de doenças, a esta síndrome, e 1 em cada 10 não sabe que a tem. Como é que isso é possível, Sra. Doutora? A síndrome das pernas inquietas é uma doença de facto bastante prevalente, e cujos sintomas às vezes não, ou seja, nós associamos a mexer as pernas, mas não é só isso. Portanto, uma pessoa com síndrome das pernas inquietas, de que é que se queixa? Queixa-se de um mal-estar nas pernas. Portanto, a pessoa sente um mal-estar muito grande nas pernas, que às vezes pode chegar a doer, ou pode ser só uma sensação de desconforto, pode ser uma sensação como se fosse um choque, pode ser um formigueiro, que vai aliviar quando a pessoa mexe as pernas. Ou seja, a pessoa acaba por ter que mexer as pernas para aliviar este desconforto. E por isso aparece muitas vezes à noite, quando a pessoa se deita na cama e está a tentar adormecer. É muitas vezes disruptivo e altera a qualidade do sono das pessoas. E lá está, muitas vezes a pessoa deita-se na cama, quer dormir, tem um incómodo nas pernas, vai-se levantar, vai dar uma caminhada para aliviar o sintoma, volta à cama e lá está. E muitas vezes não associa isto a uma doença neurológica, associa isto, se calhar tem um problema nos joelhos, ou se calhar tem um problema na anca, não é? Como o sintoma principal é a dor, ou o incómodo, normalmente as pessoas, não é muito fácil reconhecerem este sintoma, lá está, como uma doença do movimento. Portanto, podem passar anos, sim, sem saber até o que é. Uma busca em outras especialidades. Ou falar com alguém que também tem, sim. Sem se saber. E, portanto, deste grande grupo de doenças do movimento, todas elas têm aqui uma alteração neurológica? Todas elas são doenças neurológicas, todas as doenças do movimento são neurológicas. Elas podem ter causas muito distintas, portanto, nós podemos ter doenças que são modificáveis e doenças que, infelizmente, não são modificáveis. Podemos ter doenças que têm... Todas elas têm algum tipo de tratamento, mas alguns são mais eficazes do que outros. Podemos ter causas genéticas, podemos ter causas, por exemplo, os AVCs podem dar ataxia, os AVCs também podem dar coreia, os AVCs também podem dar tipos raros de tremor, os AVCs também podem dar um tipo de parkinsonismo. Portanto, há aqui muitas causas que podem dar as doenças do movimento.
E, portanto, é muito importante nós avaliarmos bem os doentes, estudarmos bem, porque as causas são muito diversas e depois, consoante a causa, o tratamento também é muito diferente. E para confirmar e para se chegar a esse diagnóstico, para além da avaliação clínica, é preciso fazer algum exame neurológico? Depende das doenças, não é? O exame neurológico sempre, portanto, a consulta, o exame neurológico, isso é sempre fundamental. E depois, em alguns doentes, e em muitos deles, vamos precisar de fazer exames complementares, que podem ser exames de imagem ou outro tipo de exames complementares para ter a certeza do diagnóstico ou para afastar outras hipóteses de diagnóstico. Não desvalorizando todas as outras doenças, mas quais são aquelas 3 principais que são mais desafiantes? A doença de Parkinson, nesta altura? A doença de Parkinson é uma doença extremamente complexa, é uma doença muito prevalente e é uma doença que tem imensas formas, imensos tratamentos disponíveis, imensas coisas que nós temos que pensar, imensos sintomas que nós chamamos não motores, ou seja, além destes sintomas que eu descrevi, que são os tais sintomas do movimento, depois a doença de Parkinson tem uma data de sintomas que nós chamamos não motores e que são extremamente incapacitantes às vezes para os doentes e que é muito importante nós estarmos atentos. Portanto, a doença de Parkinson, de facto, é uma doença que tem muitos sintomas diferentes, que é importante o neurologista estar atento, é importante o doente também estar atento e conhecer estes sintomas. É uma das doenças também mais prevalentes dentro das doenças do movimento. E qual é o tratamento O tratamento da doença de Parkinson é o que nós dizemos multifatorial, ou seja, envolve muitos profissionais de saúde. Eu diria que o centro é o doente, sempre, e depois a primeira linha é o neurologista, ou seja, será a pessoa que coordena o tratamento deste doente. Mas depois o neurologista vai precisar da ajuda de muitos outros profissionais. Portanto, dentro dos médicos pode precisar da ajuda do psiquiatra, porque há muitos sintomas dentro da doença de Parkinson que são psiquiátricos. Pode envolver a ajuda do urologista, por exemplo, porque há às vezes sintomas urinários ou disfunção erétil, por exemplo. Pode envolver a ajuda depois de muitos outros profissionais de saúde, por exemplo, os fisioterapeutas e os terapeutas da fala. É fundamental o doente com Parkinson ter uma vida muito ativa, fazer exercício físico, fazer fisioterapia, fazer terapia da fala. Portanto, este tratamento multidisciplinar é mesmo fundamental na doença de Parkinson. E lá está, sendo uma doença complexa, obriga de facto a ter haver uma equipa, no fundo, a coordenar o tratamento destes doentes. Mas esta força da equipa multidisciplinar e o tratamento, que é sempre individualizado, não imagino, vai evitar que a doença e os sintomas progridam? É esse o objetivo, porque não existe uma cura. Infelizmente não existe uma cura. Existe muita investigação, existe cada vez mais investigação e nós sabemos cada vez mais sobre a doença e, de facto, os tratamentos que temos agora ajudam a melhorar os sintomas e ajudam a melhorar a qualidade de vida, infelizmente não curam a doença. Claro. Houve alguma evolução também no tremor essencial, pelo menos nos últimos tempos, no que diz respeito ao tratamento e qualidade que se dá a estes doentes? Há estratégias diferentes para tratar também o tremor essencial. Nós temos medicamentos e, habitualmente, há doentes que não precisam de tratamento, ou seja, se o tremor for ligeiro e se o doente fizer a sua vida se o tremor não interfere nas atividades do dia-a-dia, nós podemos não ter de tratar, mas quando o tremor interfere no dia-a-dia da pessoa, nós os tratamos. E o tratamento passa primeiro por usarmos medicação e a maior parte dos doentes fica relativamente controlado com tratamento com medicamentos. Existem outras estratégias agora para tentar ajudar os doentes com tremor essencial. São para casos excepcionais, ou seja, são estratégias assim que serão usadas num número muito reduzido de doentes, de facto que terão um tremor muito incapacitante e felizmente para esses temos essas opções também. Passam pela cirurgia? Pode ser uma cirurgia, que é uma cirurgia que se chama estimulação cerebral profunda, ou podem passar por um tratamento que envolve chama-se High Frequency Ultrasound, que é com ultrassons acoplados a um aparelho de ressonância magnética que permitem fazer uma lesão no cérebro que vai ajudar a aliviar o tremor. E com bons resultados? E com bons resultados, sim. Portanto, estamos a falar de pessoas que têm alta incapacidade, não é? Por causa destes tremores e conseguem retomar as suas rotinas, alimentação, higiene. Sim, lá está. Este tratamento, este último que eu falei, só permite tratar uma mão, ou seja, só permite tratar o tremor das mãos, não permite tratar o tremor. Às vezes há pessoas que se sentem muito incapacitadas, por exemplo, por tremor da cabeça, e essa parte nós não conseguimos, infelizmente, tratar com essa solução. É possível tratar o tremor de uma das mãos com essa estratégia, mas lá está, para um número pequeno de doentes que está muito incapacitado por este tipo de tremor, esta é uma solução que existe. Já pode fazer grande diferença na vida daquela pessoa. E às vezes ajuda as pessoas a saberem que existe esta possibilidade. Claro. Há aqui alguma questão hereditária, algo genético nestas doenças? Muitas destas doenças têm um componente hereditário. Por exemplo, o tremor essencial tem
um componente hereditário importante. A doença de Parkinson pode ter um componente hereditário que será mais ou menos evidente em 10% dos casos. E depois há outras doenças do movimento hereditárias que nós não podemos deixar passar. Por exemplo, a doença de Huntington, que era a tal doença que eu falava há pouco, que um dos sintomas é coreia, e esta doença é uma doença hereditária, é uma doença que se transmite de pais para filhos. E depois há outra doença do movimento que nós nunca nos podemos esquecer, que se chama doença de Wilson, que é uma doença metabólica, que se relaciona com a acumulação de cobre e que é hereditária também e é tratável. E, portanto, esta é mesmo daquelas doenças que nós nos temos de lembrar quando os doentes apresentam alguns dos sintomas. Afeta o fígado, penso eu? Exatamente, é uma doença do fígado. Claro. E também como os resultados no tratamento, Sr. Doutora? Esta doença, quando controlada, os sintomas neurológicos podem desaparecer se forem detectados a tempo. Claro. E há pouco falávamos também nestes resultados da síndrome das pernas inquietas, portanto também afeta uma grande fatia da população. Sim. E assinalar este dia é também passar esta informação para todas as pessoas estarem atentas aos sinais e aos sintomas. Sim, e alertar para que esta doença é tratável. Nós temos medicamentos que ajudam bastante e de forma relativamente eficaz a tratar estes sintomas e, portanto, eu acho que é sempre importante nós falarmos delas e chamarmos a atenção para os sintomas da doença, para as pessoas reconhecerem e procurarem ajuda. Pode sempre haver alguma dificuldade quando se apresenta um diagnóstico desta dimensão, quando se fala de especialidade de neurologia e quando é uma doença que afeta o cérebro, no fundo, não é? Há sempre algum choque inicial com o diagnóstico. Eu diria que sim, são sempre diagnósticos assustadores e lá está, quando são doenças do cérebro as pessoas ficam sempre assustadas. Felizmente, muitas destas doenças têm tratamentos, os tratamentos são eficazes e mesmo nas doenças cujos tratamentos são menos, cuja eficácia dos tratamentos é menos visível, eu diria que o papel do neurologista é fundamental. Eu sinto-me às vezes mais importante ou que faço uma diferença maior na vida dos meus doentes naquelas doenças que são mais complicadas e cujo tratamento às vezes é menos eficaz. Por exemplo, eu lembro-me dos síndromes parkinsónicos atípicos, por exemplo, a paralisia supranuclear progressiva, a atrofia de sistemas múltiplos, que no fundo são doenças que são parecidas com a doença de Parkinson, mas têm um prognóstico um bocadinho mais complicado e cuja eficácia dos tratamentos que nós usamos no Parkinson não é tão boa. E nestas doenças, às vezes, eu sinto que o meu papel é mesmo importante. E lá está, como uma tal pessoa que coordena o resto dos tratamentos que aquele doente precisa e que são fundamentais para manter a sua qualidade de vida. Mais uma vez, a fisioterapia, a terapia da fala, a terapia ocupacional, portanto, toda esta equipa, que se os doentes tiverem a possibilidade de ter este tipo de acompanhamento, percebem que, de facto, têm uma qualidade de vida muito melhor. E nestes casos, chegar ao diagnóstico o mais cedo possível também é importante, sempre que é possível. Sempre que é possível e, sobretudo, para tentar evitar que o doente chegue a um grau mais elevado de incapacidade. E, por exemplo, há doenças em que isto faz mesmo diferença. Por exemplo, na doença de Parkinson, o diagnóstico precoce permite-nos evitar, às vezes, anos de incapacidade e anos de procura por... Não é raro um doente com Parkinson começar por procurar um psiquiatra. Eu ainda ontem vi uma doente que me dizia que andou meio ano a achar que era uma depressão e estava muito triste porque não tinha encontrado logo o diagnóstico certo, mas eu dizia-lhe que, primeiro, a depressão de facto pode ser um dos sintomas de Parkinson e depois isto não é nada raro, ou seja, é muito comum, sobretudo nas fases iniciais, a doença confundir-se com uma depressão. Ou então o doente procurar um ortopedista, porque às vezes o primeiro sintoma é, por exemplo, arrastar uma perna, e a pessoa pode achar que é um problema na anca ou um problema no joelho e, portanto, isto é muito comum e às vezes os sintomas são tão lentos, às vezes, a começar, que não é raro nós não os vermos de forma evidente e de forma clara e, portanto, isto é muito comum. O importante é a pessoa, de facto, reconhecer que não está bem e procurar ajuda. Claro. E sem querer alarmar as pessoas, passar esta informação e esta literacia em saúde é também importante, sim, não é? Sim, se as pessoas forem ouvindo e forem reconhecendo estes sintomas e forem percebendo, lá está, se calhar, o que é que faz o neurologista, não é? Qual é o papel do neurologista das doenças do movimento? Quais são as doenças que estes médicos tratam? Eu estou-me a lembrar de outra doença, se puder falar. Claro. Que são as distonias, que eu há bocado esqueci-me de mencionar. Sim, sim. E que são doenças que, lá está, não é raro os doentes andarem anos à procura do diagnóstico e não encontrarem. Uma distonia é uma postura anormal, portanto, é uma contração muscular involuntária que condiciona uma postura anormal. Pode afetar uma parte do corpo ou pode ser generalizada. E se afetar uma parte do corpo, pode afetar, por exemplo, o pescoço e dar uma postura cervical anormal. E lá está, muitas vezes a pessoa pensa, tenho aqui o pescoço
torto, vou procurar o ortopedista, não é? Ou vou procurar o fisiatra e muitas vezes o não se falar nestas doenças e o não reconhecer o que é a distonia leva a que os doentes andem perdidos muitos anos. E as distonias são doenças que podem ser tratáveis, por exemplo, com o uso de toxina botulínica. Com injeções de toxina botulínica, porque aliviamos as contrações involuntárias e aliviamos os sintomas. E, portanto, de facto, são doenças que eu acho que é mesmo importante nós sensibilizarmos, e este Dia Mundial das Doenças do Movimento, um dos propósitos é precisamente esse, é chamar a atenção. Claro. E chamar a atenção, em primeiro lugar, de quem possa ter estes sintomas e não saiba onde procurar ajuda, e também chamar a atenção da comunidade científica. Sim, também é importante, sim, não é? Sim. Dos nossos médicos de família. E para haver mais investigação também nestas doenças. Claro. E este dia é também o dia, a título de curiosidade, do nascimento do famoso neurologista francês Jean-Martin Charcot, que descreveu precisamente muitas das doenças que afetam milhões de pessoas em todo o mundo. Imagino que seja uma referência nesta área. Sem dúvida. E daí sem também dúvida. ter surgido este título e este dia tão importante. E é tão bom ter estas conversas para que as pessoas de facto possam também, as que já têm este diagnóstico, se identificar lá em casa e as que não, e ainda bem, também estarem atentas para poderem partilhar com os seus médicos alguns destes sintomas que podem não ser nada ou então... podem às vezes levar a um diagnóstico precoce e um tratamento que seja muito melhor. Sra. Doutora, foi um gosto recebê-la. Muito obrigada por esta conversa tão esclarecedora. Continuação de um excelente trabalho. E muito obrigada mais uma vez por ter vindo a este consultório. Muito obrigada. Ora, termina assim esta primeira parte. Já sabe que vamos fazer um curtíssimo intervalo. Estamos de regresso daqui a alguns minutos, depois do Pedro Carvalho da Silva atualizar a informação daqui a pouco. Na segunda parte do programa de hoje vamos falar de um tema que pode ainda ser tabu para muitos, mas é cada vez mais procurado por outros. Rejuvenescimento íntimo da mulher. Vamos conhecer os principais problemas que levam as senhoras a procurar a especialidade de ginecostética. Vamos saber em que consiste também esta especialidade e, claro, conhecer os tratamentos disponíveis que visam o conforto das mulheres, o aumento da autoestima e também a melhoria da atividade sexual. Terminamos a edição de hoje com a doutora Paula Ferreira, médica dentista, e o tema atrofia óssea severa. Quando há solução, ou vamos saber precisamente qual é a solução quando há falta de osso. Claro que a doutora Paula Ferreira tem a resposta e também tem a resposta para as suas questões que vai poder colocar, isto se inscrever através do número de telefone 225083297 ou através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt, como já faz habitualmente de segunda a sexta-feira por escrito. Vamos então avançar para um curtíssimo intervalo. Estamos de regresso daqui a alguns minutos, eu quando consigo. Até já.